Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso culto dessa manhã. Você que nos assiste pela IBLN TV, que Deus possa falar poderosamente com você nesse dia. A palavra de Deus nos diz que este é o dia que o Senhor fez. Devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Ou seja, o mais difícil o Senhor já fez, que é o dia de hoje. Então, o mais fácil cabe a mim e a você. A despeito daquilo que possamos estar enfrentando, passando ou vivendo, devemos sim nos alegrar no Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. E aí na sua casa, onde você estiver, que você possa fazer deste lugar o seu lugar de adoração ao nosso Deus. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Queremos nessa manhã Te adorar, dizer que Tu és grande, poderoso, que Tu és santo. Queremos, Senhor, neste dia, glorificar, Senhor, a Ti em tudo que fizermos. Que nessa manhã todas as partes desse culto possam agradar ao Teu coração. Espírito Santo, nos conduz em tudo que vamos fazer aqui. Que tudo que façamos possa glorificar, exaltar o Teu nome, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu ministro a Tua bênção, Senhor, sobre cada pessoa que nos assiste pela IBLN TV, cada família, Senhor, cada lar que estamos alcançando por intermédio, Senhor, da IBLN TV. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor possam alcançar a cada vida, a cada família. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a juntos adorarmos ao Senhor agora por intermédio da Sua palavra, da leitura da Sua palavra. O texto dessa manhã foi extraído da Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 7. E diz a palavra: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos juntos louvar o Senhor. Amém. Que agora você possa na sua casa se alegrar no Senhor, que você possa levantar, bater palmas, que você possa estar em comunhão com as pessoas da sua casa. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor
Aleluia. A palavra de Deus nos diz em Isaías 49:15: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas o texto continua e diz assim: ainda que ela venha se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de você. Creia, os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. O cuidado do Senhor está sobre mim e sobre você. O favor do Senhor está sobre mim e sobre você. O zelo do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua vida e sobre a sua casa, a sua família. Eu queria agora dar a oportunidade para que você, com esse espírito de gratidão ao Senhor, pelo cuidado dEle, pelo favor dEle, cuidado esse que é diário, em todos os momentos. Nós queremos agora dar a oportunidade para que você possa adorar ao Senhor por intermédio do seu dízimo, da sua oferta. Que dentro daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, que você possa ser generoso, generosa, que você possa fazer diferença nesse tempo, crendo que aquilo que você está ofertando, crendo que o seu dízimo, ele serve para que vidas sejam alcançadas nesses dias, para que a igreja do Senhor continue avançando. Ei, o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Que possamos nos alegrar e que possamos, cheios de gratidão nos nossos corações, contribuir nessa manhã. Que Deus te abençoe. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando
Aleluia. Muitas vezes nós imaginamos que louvar em meio às situações difíceis é algo impossível. Mas louvar em meio às lutas, às dificuldades, é estratégia de Deus. O louvor liberta. O louvor abre a expectativa da vitória. Quando nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, o nosso coração se enche de satisfação em servir a um Deus que nos concede vitória. Por isso, em meio às lutas, dificuldades e provações da vida, a receita é louve. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Está angustiado, preocupado, inquieto, aflito, ansioso? Louve o Senhor. O louvor, ele abre as comportas dos céus. Quando nós louvamos, a nossa adoração sobe e a unção de Deus desce. Por isso eu lhe convido nesse momento a adorar o Senhor, desprovido de qualquer sentimento. Não apresente nenhum tipo de petição ao Senhor. Só adore, só exalte, só engrandeça, só reconheça, só se coloque diante dele em louvor. Só diga para ele o quanto você o ama, o quanto ele é amado da sua alma, o quanto você tem prazer no Senhor, aleluia, o quanto você se regozija diante desse Deus que tudo pode, nenhum dos seus planos são frustrados. Adore o Senhor nessa manhã. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da nossa igreja. Ele tem sido presente em todos os momentos da nossa vida, amém? E hoje é um dia muito especial. Hoje em todo o mundo batista é comemorado o dia do pastor batista, e nós temos uma grande alegria de saber que um dia Deus nos convocou, Deus nos vocacionou, nos chamou para servi-lo integralmente com a nossa vida, os nossos dons, os dons que Ele nos deu. E eu tenho a alegria de compartilhar o meu ministério com outros pastores e que são também bênção na vida da nossa igreja, são bênçãos na nossa vida, e eu creio que tem sido bênção na sua vida. Quero chamar aqui o pastor Alexandre e o pastor Elinaldo e o vice-presidente da nossa igreja, o irmão Ives, que vai estar orando pela nossa vida, nós pastores dessa igreja, e nós cremos que o Espírito de Deus vai derramar sobre nós capacitação para que continuemos servindo o seu nome, glorificando o seu nome aqui neste lugar. Vamos nos colocar de joelho. Queridos pastores, é uma alegria nós podermos estar aqui hoje, representando a igreja, e falar da satisfação e da gratidão que nós temos a Deus pela vida de vocês. Vocês têm enchido a nossa casa de esperança. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Vocês não têm falhado em nenhum dos dias dessa quarentena. Muito obrigado. É o que toda igreja deseja falar para vocês. Vamos orar agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Senhor, do pastor Hércio, do pastor Alexandre, do pastor Elinaldo, dos pastores que congregam conosco aqui nessa igreja, dos pastores que estão à distância no ministério, servindo longe daqui de Brasília, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós temos um imenso prazer de falar que eles são os nossos pastores, Pai. Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor os tem revestido, Senhor, com a palavra da verdade, Senhor. Que o Senhor os oriente, Senhor. Que eles busquem, Senhor, do Deus vivo, Senhor, a condução para a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, os reveste de força, Pai. Os fortaleça, Senhor,
Pai, renove, Senhor, os restaure, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda também, Senhor, as suas esposas, Senhor, os seus familiares, Senhor, em nome de Jesus. Livra-os, Senhor, da queda, Senhor. Livra-os, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que nada, Senhor, nenhum plano, Senhor, contra a vida deles prospere, Senhor. Em nome de Jesus, que eles tenham palavras de esperança, Senhor, de bênção, Senhor, que eles possam ministrar vida, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. É isso que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, para a vida deles, Pai. Amém. Glória a Deus, obrigado, Ives, Deus te abençoe. Obrigado, pastores. Estamos juntos, cremos que o Espírito de Deus é quem tem guardado a nossa vida. Certamente não tem sido um tempo fácil, tem sido um tempo de muitas lutas, muitas dificuldades, um tempo de muitas provações, um tempo em que muitas vezes nos sentimos aflitos, preocupados, inquietos, um tempo em que muitas vezes temos nos sentido pressionados, mas nós cremos que o Espírito de Deus está nos conduzindo neste tempo de luta. E não é fácil estar à frente da igreja e não estar perto das pessoas, não ter o privilégio de pastoreá-los de perto. Esse tem sido um tempo de muitas reflexões, um tempo em que o Espírito de Deus tem trabalhado a nossa vida, tem gerado humildade e dependência do Senhor. Nós cremos que tudo isso vai passar, as dificuldades, elas vão ter fim, e nós continuaremos servindo o Senhor com alegria. Orem por nós, orem pelos pastores. Nós somos pastores, mas não somos super-homens. Como vocês, muitas vezes nos fragilizamos, muitas vezes nos sentimos cansados, em muitos momentos queremos desistir, pensamos que não há mais o que fazer, mas o Espírito de Deus é quem nos renova a cada dia. E eu creio que Ele tem nos renovado. E em meio às lutas nós temos experimentado o cuidado do Senhor e o cuidado desta igreja, que há quase 15 anos eu tenho o privilégio de pastorear. E aqui eu acredito já vivi muitas experiências. Esses dias eu estava conversando em casa e dizendo que a maior parte do meu casamento eu já vivi aqui. Cheguei aqui em Brasília, eu tinha 10 anos de casado, esse ano eu faço 25. São 15 anos que o Espírito de Deus tem nos conduzido à frente desse rebanho. Vemos muitos desafios à nossa frente, nos sentimos devedores de muitas situações, sabemos que falhamos com alguns, não somos perfeitos. Por isso nós temos buscado a graça do Senhor a cada dia. Que é ser pastor? 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2 nos diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque o que o Senhor requer de nós é que sejamos fiéis. Nos ajuda, meu Deus, para que nos mantemos fiéis a Ti, a Tua palavra e a Tua igreja, representada por cada servo, cada serva Tua, que congrega aqui neste lugar. Ensina-nos, Pai, nesta manhã, ao que nos diz a Tua palavra, a ser pastor, a ser encarregado pelo Teu ministério. É o que eu te peço,
Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nada pode ser mais precioso do que nos sentirmos chamados para algo que o próprio Deus nos convoca, para algo que Deus entrega em nossas mãos, para uma tarefa que o Senhor quer que seja cumprida por nós. É magnífico saber que Deus nos vocaciona para exercermos o seu ministério, algo que lhe é peculiar, algo que lhe pertence, nos é entregue, é colocado em nossas mãos. E o mesmo Deus que entrega essa tarefa em nossas mãos é o mesmo que nos capacita, é o mesmo que nos habilita, é o mesmo que nos direciona para o exercício desse mistério. O escritor John Jovett, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, diz que vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia por uma porta, a do ministério. Não é porque lhes falte oportunidade, não é porque você não tenha chances para exercer outras atribuições, outros serviços, outras tarefas ou outras atividades, mas é porque quando nós somos convocados para fazer a obra de Deus, todas as portas podem estar abertas, mas só uma nós vamos passar por ela. O ministério pastoral é um dos temas mais relevantes para a igreja cristã. Em primeiro lugar, porque o pastor é quem conduz o rebanho que não lhe pertence, mas pertence ao próprio Deus, o supremo pastor. Em segundo lugar, porque o pastor é responsável por alimentar este rebanho, para que esse rebanho cresça com saúde espiritual e emocional. Em terceiro lugar, porque o pastor é aquele que foi chamado por Deus para assistir, pastorear, cuidar dessas pessoas em todas as dimensões da vida. O pastor, ele não pode olhar pontualmente para o rebanho. Ele precisa ter um olhar completo, um olhar profundo para todas as pessoas. E neste olhar, ele precisa sempre oferecer a graça, a misericórdia, a bondade, o favor e o amor de Deus. Porque a tarefa que desempenhamos não é nossa, é do próprio Cristo. Por isso, ser pastor está relacionado a uma tarefa que não depende de uma escolha humana, mas divina, celestial, sobrenatural. Ser pastor é receber de Deus a capacitação para uma função ou para uma tarefa que é considerada a mais singular da humanidade: resgatar os perdidos das trevas para que conheçam e vivam na maravilhosa luz. O livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, nos ensina: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Ser pastor é aprender a compartilhar da alegria de projetos que não são nossos, é festejar vitórias e conquistas que não nos pertencem, é aprender a viver uma dor
e a chorar lágrimas que não nos pertencem. Ser pastor é não medir esforços para promover a paz, entender o outro, mesmo quando os nossos interesses e percepções sejam esquecidas. É ser pacificador nos conflitos e diligente na busca pelo perdão, pelo arrependimento e pela transformação de vidas. Estas são apenas algumas das tarefas que nos são colocadas. Ser pastor é algo virtuoso, especial. Nós cremos que o Senhor, de maneira particular, levanta no meio do seu povo homens e mulheres desprovidos dos seus interesses, porque uma das qualificações da vida pastoral é a renúncia. Quem não se dispõe a abrir mão da sua individualidade, da sua vida pessoal, dos seus sonhos pessoais, dos seus anseios pessoais, jamais terá em sua plenitude o chamado para ser um pastor. Por isso, é uma tarefa singular, especial, mas altamente exigente. Em muitos momentos, na vida pastoral nós estamos repletos de pessoas, sempre alguém à nossa volta, mas é como alguém que se vê sozinho na multidão. Tantos nos procuram com as suas dores, com as suas lutas, com as suas debilidades, com as suas dificuldades, e consequentemente nós precisamos estar prontos para servi-los. Mas quantas vezes nós temos uma imensa dificuldade de rasgar nossa alma, abrir o nosso coração e expressar algum tipo de fragilidade, porque nem sempre nós seremos bem compreendidos quando demonstrarmos qualquer sentimento de fraqueza. Geralmente somos questionados, mas não é o pastor, não devia ter fé, não devia ser forte, não devia ser corajoso. E há sim uma expectativa, às vezes, me perdoem, mas exagerada, de cobrança, de imposição, de julgamento até com relação à postura que adotamos. Muitos esquecem que não somos super-homens, mas homens sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas dores, às mesmas fragilidades, às mesmas angústias, aos mesmos medos, às mesmas indecisões que você e qualquer outra pessoa possa experimentar. Como podemos, queridos, nesse tempo tão complexo, neste momento de tantas incertezas, entender essa missão tão nobre? O que a palavra de Deus nos ensina sobre o ser pastor? Primeiro, ser pastor é pregar a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Às vezes nós imaginamos que pregar a palavra depende do púlpito. Nós precisamos estar em um ambiente propício, adequado, para assim fazer. É engano da nossa parte, pois a pregação da palavra não se restringe à oratória, não se limita à homilética,
não se restringe à exegese de um texto, mas nós somos muito mais do que oradores. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, com as nossas escolhas, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com todo o nosso ser. Existe algo que nos chama a atenção de um modo especial na expressão de Paulo quando escreve a Timóteo. O texto mostra um apelo enfático, extremo para Timóteo, uma imposição ao jovem pastor Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Amados, na cultura atual, onde o coach está em moda, nós somos tendenciosos a menosprezar a verdade bíblica como expressão maior da verdade que liberta, da verdade que transforma. E queremos utilizar outros métodos e outras maneiras para, de alguma forma, tocar o coração das pessoas. Nós não estamos aqui para promover entretenimento. Não é um show de oratória, de atualidades, sociologia, psicologia, técnica de impacto. Nós estamos aqui para anunciar de forma cotidiana uma verdade simples, que foi mostrada pelo Mestre, muitas vezes, utilizando exemplos da realidade de homens e mulheres simples da sua época, usando a analogia do campo, da plantação, da colheita, do trabalho, daquilo que era vivenciado pelo povo da realidade bíblica. Os melhores pregadores são sempre aqueles que são bons pastores, porque eles não estão preocupados em mostrar eloquência, em chamar a atenção das pessoas para a sua oratória, mas são aqueles que, promovendo a verdade de Deus e provendo as necessidades corriqueiras do nosso dia a dia, são capazes de, com palavras muitas vezes simples, alcançar o nosso coração. Porque só quem pastoreia de verdade, só o pastor que tem cheiro de ovelha, será capaz de conhecer a realidade do coração de seu rebanho, a necessidade de cada um. E quando os adverte, quando os ensina, quando os exorta, sabe que aquele rebanho carece daquela palavra. Muitas vezes, nas entrelinhas do que se fala, que se semeia o alento, a esperança e o conforto que muitos estão precisando. Talvez hoje eu não possa olhar nos seus olhos, mas certamente o Espírito de Deus testifica com você o quanto é importante podermos ser alimentados pelo poder dessa palavra, porque só ela, neste tempo de tantas lutas e dificuldades que vivemos, podem trazer alento e esperança à nossa alma. Pastorear é alimentar o rebanho com essa palavra que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Em um momento em que as pessoas estão recorrendo a todo tipo de situação, como pastores, precisamos sempre nos dispor a ser fonte inspiradora para aqueles que nos procuram. Por isso, é necessário
fazermos da palavra não só o nosso alicerce pessoal, mas sempre invocar, convocar, ensinar e direcionar a sua vida, para que você faça da palavra de Deus a resposta para o seu coração, o alento para a sua alma, o alimento para o seu ser. Ser pastor é estar disposto a anunciar essa verdade que pode alimentar o nosso interior e nos fortalecer para vencer as lutas, dificuldades, provações e desertos da vida. Ser pastor, segundo, ser pastor é ser usado por Deus. Amados, nós não precisamos nos preocupar com reconhecimentos humanos. E muitas vezes nós gastamos uma energia enorme para satisfazer as pessoas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós convivemos com você e a maneira como você se comporta, reage, a maneira como você traz os seus sentimentos, lógico que de alguma forma vai nos alcançar, vai nos alegrar ou nos afetar com tristezas. Mas o ser pastor é ter o entendimento de que nós somos usados por Deus para a glória dele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz assim: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vaso escolhido. Vaso escolhido. Quando o nosso Senhor subiu às alturas, Ele deu dons aos homens. E é digno de nota que esses dons foram dados a homens separados por Ele, para o desempenho de uma tarefa, de uma obra singular na terra. Do ponto de vista espiritual, é um grande privilégio para nós sermos considerados vasos de Deus. Eu amo o texto de Paulo aos Coríntios, quando diz que nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O Senhor podia ter utilizado qualquer outra analogia para nos comparar. Talvez outro tipo de material, cristal, bronze, mas Ele utilizou um dos mais frágeis materiais, o barro, para mostrar que o que traz essência, valor, significado, honra à nossa vida, não é a carcaça, não é o ser humano, mas a ação do Espírito de Deus, que nos habilita, que nos capacita, que nos unge para fazer esta obra tão singular. Nós somos os únicos instrumentos que Deus tem para realizar a sua obra, proclamar o seu nome e anunciar a sua verdade. Essa tarefa foi entregue a mim e a você. Não podemos esquecer que os vasos de Deus são para serem utilizados por Ele, não pelos nossos interesses, não para atender vontades humanas, nem tampouco para satisfazer as nossas vaidades. Como vasos de barro, nós precisamos nos deixar ser moldados, trabalhados, quebrados e refeitos. Ser pastor é diariamente, continuamente, descer à casa do oleiro, ser desfeito, ser desconstruído, ser quebrado e permitir que a mão do oleiro nos modele, nos quebrante, trabalhe
a nossa vida por inteiro. É necessário nos dispormos para que o Pai Celestial estabeleça em nós o seu pleno governo, o seu domínio total. Ser usado por Deus nem sempre vai corresponder às expectativas das pessoas. Como homens, podemos falhar. Em muitos momentos, nós vamos ficar tristes, quietos, calados, cansados, aflitos. Vamos ter dificuldades em nos relacionar. Vamos ter problemas, enfermidades. Mas nenhuma situação difícil que vivamos tira a ação de Deus da nossa vida. Nós somos instrumentos, mas o autor da obra é o próprio Deus. É Ele quem nos designa a cumprir a sua ação. Nós nos colocamos à sua disposição, mas a realização da obra é dele. É Ele quem tem poder e capacidade, e só Ele tem, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem duas coisas que eu gosto muito de dizer. Deus levanta pastores, mas Ele nem precisa de advogado e nem de marqueteiro. Deus não precisa de ninguém que defenda a sua causa, o seu nome ou a sua igreja. Porque Ele não precisa de advogados. É indefensável. Porque a palavra, ela se revela de uma forma que ela se torna irrefutável. E nem tampouco nós precisamos imaginar que Deus precisa do marqueteiro, de alguém que lhe promova. Porque séculos se passaram, anos e anos se passam. Todo tipo de pressão, de luta e dificuldade já foi levantado contra a palavra de Deus, contra o nome de Jesus. Mas nada pôde abater a verdade do Senhor. Ela tem prevalecido ao longo da história da humanidade. Por isso, ser usado por Deus é entregar a glória a quem lhe é devida. Só Ele, a honra, o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Terceira lição: ser pastor é viver em consagração e santidade. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Deus desafia os israelitas com estas palavras: consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Ele não queria que o seu povo escolhesse, escolhido, enxergasse a lei como uma coleção cansativa de ordenanças sem significado, mas como um meio de criar e preservar um caráter inabalável, santo, que tem como referência o próprio Deus. O caráter santo de Deus é o fundamento de cada lei que Ele tem revelado ao homem. Ele criou o homem para ser um imitador espiritual da perfeição divina. Por isso, o lugar que temos, o lugar que estamos, será sempre aquém. Nós vamos sempre ser desafiados a nos voltarmos para Deus, porque o que Ele deseja para nós é a referência de perfeição divina.
revelando a si mesmo, a sua vontade. Ele tem continuamente nos desafiados a sermos como Ele é, santo. A expressão santo nem sempre é bem compreendida, acolhida, aceita. Muitos veem a santificação como algo que se coloca dúvida, inacessível, impossível de vivenciá-la plenamente. Contudo, Deus nunca exigiria algo de nós que não fosse possível praticar. Ele jamais colocaria um desafio à nossa frente que fosse impossível de ser atingido. Por isso, a santificação é uma condição essencial na vida do líder, na vida do pastor e na vida de cada servo e serva de Deus que anda na sua presença. Então, ser santo é uma necessidade que cada um de nós precisa ter. O Senhor nos convoca para uma vida de consagração e santidade. Nós podemos influenciar, sim, a vida de muitas pessoas, tanto positivamente como negativamente. Infelizmente, a história da igreja muitas vezes é marcada por exemplos negativos, de homens e mulheres que, em lugar de semear a consagração e a santidade, escarneceram da palavra de Deus, negligenciaram com a verdade do Senhor e caíram em pecado. Ser pastor não é assumir um cargo, é responder um chamado de Deus para servi-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a sua força. Amados, o que precisamos hoje é o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Para mim, esse versículo bíblico retrata muito bem o que é ser pastor. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que neste dia, em que comemoramos o dia do pastor, possamos pedir que Deus nos revele o verdadeiro significado de exercer essa tarefa, de exercer essa missão de ser pastor. Que Deus me ensine a ser o seu pastor, de uma forma que cada ato, cada comportamento e cada palavra que eu venha proferir glorifique a Deus. Mas também a minha oração é que Deus me dê ovelhas comprometidas com a sua obra, com a sua causa, com o seu nome, com a sua verdade. Ovelhas que não têm medo das situações da vida, que não se intimidam diante das ameaças desse tempo, que não se acovardam diante das adversidades, mas que são ousadas em testemunhar e proclamar a verdade do Senhor. O meu desejo é que a cada dia eu possa amar cada uma das minhas ovelhas indistintamente, sem olhar o nome nem o sobrenome. Mas no meu coração também há uma grande expectativa de que Deus me dê ovelhas segundo o seu coração, homens e mulheres que possam ter sensibilidade para entender
que este que vos fala hoje não é um super-homem, mas é alguém que, como você, tem lutas, vive dias difíceis, que às vezes acorda na madrugada para pagar o preço por você, que chora pelas coisas da igreja, que ama a igreja e quer vê-la aberta, que não tem outro interesse senão preservar a causa de Cristo, que nós temos pedido a Deus é que você em casa não esqueça de que você é um cristão e que você não precisa estar na igreja para continuar testemunhando o amor de Jesus. Que em qualquer lugar que você esteja, você possa se colocar verdadeiramente como um homem e uma mulher de Deus. A minha oração é que Deus abençoe os meus companheiros de jugo, aqueles que têm comigo nessa quarentena, pagam preço alto. Irmãos, o nosso preço tem sido alto. Alguns arriscando a vida, arriscando até pegar o coronavírus, mas estão aqui. Nós estamos aqui por você, para que você seja alimentado pelo poder dessa palavra. Que essa palavra alcance o seu coração e de muitas outras pessoas. Às vezes eu vejo alguém dizer: mas eu não posso ir na igreja, mas o pastor tem que estar lá. Eu não posso dizer a mesma coisa que você. Mas não tem ninguém. Nós estamos aqui. Viver é correr riscos. Viver é correr riscos. Mas é satisfatório quando a gente entende que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Quando deixamos de fazer para nós mesmos, para sermos vistos, para sermos exaltados. Hoje, poucos além dos que trabalham estão me ouvindo. Agora você está em casa. Eu estou com no máximo 5 pessoas aqui participando desse momento. Mas você que me ouve agora, eu te peço, tenha um coração acessível. Quando o Senhor te chamar para uma obra, atenda o chamado dele. Porque aquele que chama, aquele que convoca, responde pelo chamado. Se ele chamou, ele vai capacitar, habilitar e suprir. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos. Eu não sei, Pai, como será o meu amanhã. Por isso, como pastor, Pai, desta igreja, eu me coloco totalmente submisso a Ti. Para onde Tu mandares, eu irei. Eu não quero estar preso à igreja institucional. Eu quero estar vinculado a Ti, à Tua palavra e ao Teu nome. Que o Senhor sempre me faça enxergar essa missão como uma oportunidade de testemunhar de Ti e glorificar o Teu nome. E agora, meu Deus, visita o coração de cada ovelha, para que elas sejam obedientes à voz do Supremo Pastor, na certeza de que a ovelha ouve a voz do seu pastor e atende. Que nós possamos ouvir a Tua voz e nos sujeitar e nos submeter ao Teu senhorio. É o que eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Hoje, 17 horas, nós temos o nosso culto drive-in. Hoje, 17 horas, o nosso culto drive-in. Essa é uma oportunidade para você que tem mais de 60 e menos de 12, vir com toda a segurança.
venha no seu veículo, lógico, só pode vir de veículo. Nós não recomendamos ninguém vir de bicicleta, por favor, venha no seu carro. Se você não tem, pega uma carona com alguém com segurança, coloque sua máscara, venha glorificar a Deus. Nós estaremos aqui louvando o Senhor, exaltando o Senhor, 17 horas. Como igreja, nós vamos viver esse momento tão especial que temos para louvar a Deus e exaltar o seu nome. Vamos sempre fazer a nossa programação alternada. Manteremos os nossos cultos online do domingo pela manhã e da quarta-feira. A Lake e o Cabeção. E aos domingos à noite, um domingo nós teremos o culto drive-in e no outro domingo o culto presencial. Este domingo, 17 horas, é aqui no estacionamento o culto drive-in. Hoje eu espero você logo mais à tarde. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio da presença dEle, alegre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar o nosso canal TV IBLN com outras pessoas. Certamente alguém vai ouvir essa palavra e vai ser abençoado. Tenha uma boa tarde e até logo mais às 17 horas.